Hoje nós estamos recebendo aqui João Amaro Pinheiro, ele é o diretor do cartório eleitoral de Pindamonhangaba, está nos ajudando aqui a votar, ele trouxe aqui até o modelito, ó, você pode levar a cola. E o cartório eleitoral está distribuindo aqui esse formulário para você já levar preenchido. Primeiro vai votar em deputado federal, depois vai votar em deputado estadual ou distrital, lá em Brasília é distrital, né? Depois a primeira vaga de senador, a segunda vaga de senador, governador e presidente. Governador e presidente são 2 dígitos, né? Então, muita gente pode acabar se confundindo. Já teve aqui em Pindamonhangaba um caso rumoroso, né? Do sujeito que foi lá, apertou a tecla como se fosse voto para o majoritário e concluiu a votação e o nome, a foto do candidato não apareceu. Lógico que não apareceria, porque o cara votou na legenda tão somente, né? Para evitar esse tipo de problema, nosso João está aqui hoje. Essas urnas ficaram presas aqui durante um bom tempo para inquérito, né? Exatamente. Enquanto não terminou o processo, ela não é liberada, porque pode ser auditada a qualquer momento. Né? Mas esse fato curioso que você chamou a atenção, Cataldi, eu gostaria de chamar a atenção do eleitor, porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles têm representante por Estado. Então, o Estado de São Paulo, ele elege 70 deputados federais, mas pelo Estado de São Paulo. E, apesar do nome ser deputado federal, só os eleitores de São Paulo é que podem votar nos candidatos por São Paulo. Os candidatos que se apresentam pelo Estado do Rio de Janeiro serão eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos até um caso interessante, um eleitor foi votar em 2014. Preste atenção, amigo telespectador. Parece óbvio, mas não é óbvio. Veja o que acontece. Conta, por favor. Um eleitor foi votar em 2014, votou lá no número do candidato e não aparecia a foto, colocava o candidato inexistente. Né? E aí nós fomos convocados para esclarecer o fato, estava se votando num deputado federal que era candidato pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, na nossa urna no Estado de São Paulo, não aparecem os candidatos do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, só os candidatos que são representantes do Estado de São Paulo. Então, nessa eleição você vai poder votar em trânsito, mas só para presidente da República, não é isso? Não, nós temos o caso daquele eleitor que é do próprio Estado, ele só mudou de cidade. Sei. Né? Aí ele pode votar em todos os candidatos, que é igual para o Estado inteiro. Agora, aquele eleitor que saiu de um Estado para o outro, aí ele só vota para presidente. Mas, mesmo assim, tem uma característica aí quanto a prazo de credenciamento. Exatamente. Nós tivemos um prazo que, infelizmente, já encerrou, né? Que encerrou em 23 de agosto. E aí eu gostaria, inclusive, Catal, de aproveitar o espaço para dar mais essa explicação para o eleitor. Porque nós encerramos a movimentação de eleitores em 9 de maio, né? E sempre há um questionamento, a eleição em outubro, por que a gente para em maio, né? Por que não se movimenta mais? Porque o tribunal, ele precisa saber onde é que o eleitor vai estar para ele fazer o caderno de votação. Ele vai dizer, olha, o eleitor está lá em Pindamonhangaba na seção 260. E se a gente não parasse essa movimentação do eleitor, porque ele mudou de endereço, quer mudar de escola para votar, se a gente não parasse isso, o tribunal nunca conseguiria fazer esse caderno. É verdade. Então ele pede um prazo aí de 150 dias para haver essa preparação. E um outro detalhe é que a gente também precisa levar esse eleitor para a urna, porque cada eleitor só vota naquela urna dele. O eleitor da 260, ele chega na mesma escola, a 261 está do lado, ele não consegue votar, porque onde é que o eleitor está? Naquela sessão que ele pediu para votar. Às vezes a fila está menor, ele fica doido para entrar na outra fila. Exatamente, né? mas não há essa possibilidade, tá? Por isso que também há essa movimentação. Nessa eleição agora geral, o tribunal abriu a possibilidade para os municípios, antes era só para as capitais e como município com mais de 200. Para essa eleição, o tribunal aumentou esse número para município com mais de 100 mil eleitores. Aí nós nos enquadramos, tá? Então nós também habilitamos alguns eleitores para votar em trânsito. Eleitor que é de um outro município, que na eleição estará em Pinda, foi habilitado para votar. Ele poderia habilitar para o primeiro e segundo turno. Ou para o primeiro, ou apenas para o segundo, ou para ambos. Né? Na eleição vai estar aqui nos 2 turnos, habilitava para os 2 turnos. Isso é para facilitar a vida de quem tem família numa cidade, vai trabalhar em outra e depois, né? Aproveita o período eleitoral para votar e estar com os parentes. Exatamente. E aí eu também gostaria de aproveitar que essa movimentação para o voto em trânsito, ele é provisório. Quem é de um outro município que nós habilitamos agora para votar em trânsito, ele não virou eleitor de Pinda. Ou vice-versa, né? Era de Pinda, habilitou para votar lá em Natal, ele não virou eleitor de lá, porque ele só está lá provisoriamente.
Então, após a eleição, ele volta para o seu local de origem. Nós habilitamos o eleitor do lado de Natal para votar em Pinda, porque ele estaria aqui no dia da eleição, mas após a eleição ele volta a ser eleitor lá de Natal. E um detalhe, Cataldi, o eleitor que se habilitou para votar no outro município e que no dia ele não conseguiu ir para esse município que ele imaginava, vamos imaginar que ele é eleitor de Pinda, se habilitou para votar em Natal. Mas no dia da eleição ele está em Pinda, ele não foi. Ele não consegue votar aqui. Por isso que eu falei desse prazo, porque o que o tribunal fez? Como ele manifestou a intenção que ele votaria em Natal, o tribunal transferiu ele provisoriamente para Natal. Então, se ele estiver em Pinda, ele chega lá na urna dele, onde deveria votar normalmente, e a urna vai dizer, eu não lhe conheço, você não está aqui. Por quê? Porque ele está habilitado para votar em Natal. E aí, multa nele. E aí ele poderá justificar na própria sessão que ele vota. Ah, é? Ele chegou, ele não lhe conhece, você quer justificar? Ele justifica. Ali na própria sessão que ele vota. E aí não tem multa? Não tem multa normalmente. Minha multa está em quanto? Rapaz, esse é um valor simbólico, né? De R$ 3,50. Pois é, e muita gente diz que o voto é obrigatório do Brasil. Não é obrigatório, porque com essa quantia, realmente... Exato, e além do fato também, Cataldi, de que quando se fala do voto, a obrigatoriedade é só do comparecimento. Você vai lá e vai na urna, se você não quiser votar em ninguém, você aperta lá o que você quiser, não votou em ninguém, mas você cumpriu o seu dever. Então, a obrigatoriedade é comparecer lá, o mesário habilita para votar, e lá na urna ele faz o que quiser, não precisa votar em ninguém, né? Por isso que às vezes a gente esclarece, se você quiser chegar lá e votar todos em branco, você vota todos em branco, vota todos nulos, entendeu? E você está em dia com a Justiça Eleitoral. Você pode fazer a colinha, levar certinho, não é proibido, é tudo legal. E se quiser, pode até pegar o formulário lá na Justiça Eleitoral. Agora, um detalhe importante, nós temos ainda 30 segundos, eu queria retornar aqui essa história da pessoa fazer a digitalização, que vai ser obrigatória na próxima eleição. Nessa ainda não, mas na próxima vai ser. Sim. A partir de quando vai começar? A partir do dia 7 de novembro, nós voltaremos com agendamento. Tá? E você agenda o seu horário, o seu dia, seu horário, você vai lá tranquilamente, 15 minutos você está indo embora já em dia com a Justiça Eleitoral. Tá? E nós temos até o prazo de 19 de dezembro de 2019 para fazer isso. Então eu pediria aqui para o eleitor que ainda não fez, nós temos, para você ter uma ideia, Cataldo, 80 mil eleitores em Pindamonhangaba que terão que passar lá para fazer. Já são eleitores, mas que ainda não fizeram. Ainda vai ter também o novo contingente de eleitores a partir dos 16 anos, né? Exatamente. E 18, para quem vai servir o Exército, tem que levar já o título também acertadinho, Exatamente. né? Olha, eu quero agradecer muito a presença de João Amaro Pinheiro, ele é diretor do Cartório Eleitoral aqui de Pindamonhangaba, sempre essa palavra fácil, tranquilo, didático, né? Explicando como vai ser a eleição. Você pode levar a sua colinha, pode fazer você mesmo em casa, mas se quiser o formulário, a Justiça Eleitoral está fornecendo o endereço do cartório eleitoral? Nós estamos na Francisco Glicério, número 418, ali na rua atrás do Batalhão Borba Gato. Isso para Pinda, né? Você tem que ver aí na sua cidade onde fica o cartório eleitoral e adotar também a providência que é nacional, né? É o TSE que está distribuindo esse formulário. Obrigado mais uma vez e vamos torcer para o povo votar certo, votar bem, né? E ter a certeza de que o Brasil, quer dizer, a certeza, ter a esperança de que o Brasil vai melhorar.